Primeiro vídeo do ano de 2023 e tivemos hoje um dia bastante positivo, principalmente para o PSI, que fechou a subir cerca de 1,8%, mesmo 1,8%. O DAX subiu também 0,9%, CAC 1,87% e o IBEX praticamente não se mexeu. O dia foi calmo, não tivemos a influência dos Estados Unidos, por assim dizer. A bolsa nos Estados Unidos está fechada e hoje acabamos por ter movimentos bastante bons e interessantes. E como iremos ver na nossa análise, a maior parte deles simplesmente ficou nas resistências, ou seja, as estruturas que nós temos visto nas duas últimas semanas, salvo erro, não se têm alterado. BCP liderou o dia a subir 4,4%, seguido pela Altri 3,10%, Navigator a subir acima dos 2%, assim como os CTTs e a Galp. Todas as outras subiram também acima de 1% e outras próximo do 1%. Olhando para o calendário, hoje hoje tivemos o PMI industrial na Europa, dentro daquilo que era esperado. Amanhã vamos ter o PMI nos Estados Unidos. A grande questão é esta semana não vamos ter assim dados muito importantes. Vamos ter o PMI aqui na quarta-feira. Nem sei porque é que tem aqui este separado, mas a questão é, vamos ter o PMI, isto vai ser, vai mexer qualquer coisa, mas não se esqueçam, aquilo que mexe mesmo é isto, JOLTS, ou seja, Job Openings. Porque é que isto é importante? E vamos também ter as minutas da FOMC, ou seja, quarta-feira é o dia. Quarta-feira vai ser o dia, entre as 15 e as 19 horas, nós vamos ter volatilidade. Aquilo que se espera, e atenção, não se esqueçam, o tema este ano, e eu devia ter até começado por aí, o tema para este ano vai ser deflação. Deflação é emprego a cair e a inflação a diminuir. Algo que vai acontecer também e que é muito expectável que aconteça é que a inflação nos Estados Unidos e na Europa continua a cair, mas depois com os estímulos dados pelos governos acaba por subir. Portanto, o tema da inflação ainda vai estar em cima da mesa, mas a realidade é esta. Desemprego vai começar a aumentar. Isso aí é praticamente garantido. A maior parte das empresas vão ter diminuição, no mínimo, das receitas. Vai ser o tema deste ano. E as taxas de juros, como é óbvio, vão chegar mais ou menos a meio do ano e eles vão, de certeza que os planos dos bancos centrais europeus e americanos vão ser cumpridos, ou seja, ter uma taxa de juros acima da inflação. Como é óbvio, já vai apanhar assim essa queda, pelo que não deve ultrapassar muito o meio do ano. Mas a grande questão é esta: as economias estão naquele ponto em que, se vocês olharem para Portugal, né, nós em termos de economia, em termos de PIB, estranhamente estamos extremamente positivos. Mas os governos não. O nosso governo tem ganho muito dinheiro com esta história da inflação. Porquê? Porque dá-nos o subsídio para o lanche, mas o jantar é deles. Ou seja, o nosso PIB tem estado a aumentar porque a arrecadação também tem estado a aumentar. O grande problema é este, é que as taxas de juros têm estado a aumentar. E se a nossa dívida, no nosso caso está nos 123%, creio, do PIB, não se esqueçam, 123%, 23% acima dos nossos ganhos. O que é que acontece se os ganhos começarem a baixar? Este percentual aumenta. E o que é que está a aumentar também? Os juros. Então, muito cuidado, tenham isso em conta. De resto, vamos acompanhar isto. Vamos ter meses aqui, alguns bastante chatos. Para já está tudo a seguir como esperado. No entanto, aquilo que nós queremos é que este valor comece a cair. Aqui já está a incluir uma redução de basicamente 3%. Se ficar abaixo, fantástico, temos um movimento, espero eu, positivo na Bolsa. E não se esqueçam, a Bolsa vai andar a seguir o movimento de aquilo que é mau para a economia é bom para a Bolsa, mas vai chegar a um ponto em que eles se vão encontrar e vão normalizar.
para já, é isto que temos de ter em conta e depois quinta-feira vamos ter a variação de preços privados, não é novidade nenhuma, assim como os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, que são todas as quintas-feiras temos isto, ou seja, 13h30 atentos ao movimento e depois sexta-feira vamos ter a inflação na Europa e os ganhos médios, salários, ou seja, os non-farm payrolls, vamos ter... Esta semana é a semana do emprego, pelo que eu estou a ver, pelo que, muito atentos, sexta-feira vamos ver o que é que nos espera. Quanto às options, para amanhã, visto que hoje esteve fechado, para amanhã temos algumas calls nos 385, basicamente onde fechamos, para sexta-feira, a ver se eu não erro, né? Quarta-feira, sexta-feira vamos ter muitas puts aqui bastante distantes. Portanto, as options não nos dão uma informação clara de qual vai ser o trajeto. Temos basicamente o quê? Uma pressão que nós vamos ter que acompanhar. Porquê? Porque em termos de calls nós estamos na parte basicamente onde as calls nos estão a chamar, digamos assim, a puxar, a servir de imã, e estamos a 10% de distância das puts, do máximo das puts. Portanto, acompanhar durante a semana. De resto, PSI rompeu o nosso triângulo, ou seja, estava a desenhar um triângulo, rompeu. Vamos ver se houve acompanhamento por parte das cotadas, espero que sim. Agora, não se esqueçam, estamos numa zona que é de resistência, não é? Vocês veem aqui resistência, apesar de estarmos a fazer máximos e mínimos cada vez mais elevados e temos rompido um pivô importante, mas estão a ver aqui esta zona também de suporte, pelo que vamos ter resistência aqui, principalmente Bollinger Band e isso. Agora, a questão é, se isto é para ficar bullish, tem que ser como aqui. Tem que chegar aqui e simplesmente continuar. Se começar a parar, não é bom sinal. Não é bom sinal, mas não significa que vamos cair. Okay? A 1 hora, aquilo que nós vemos é que não estamos oversold, mas estamos a chegar perto. Estabilizamos a tentar romper aqui a zona do triângulo. Coincidência, né? Temos aqui este ponto de resistência e depois simplesmente rompemos. Na última hora caímos, mas não foi assim nada de especial. Fizemos um gap up, temos aqui uma gap, mas de resto a estrutura para já é que vamos aos 5.880. É isso que a estrutura indica, mas antes disso vamos ter que passar aqui pelos 5.860, pelo que eu diria que no curto prazo iremos aqui, não significa que vamos lá amanhã, mas parece que está isso em jogo. Eu não percebo porque é que estranho, não é? O Investing disse que o IBEX não subiu. Mas tem aqui 154 pontos. Estranho. Provavelmente um bug. Mas a grande questão é IBEX, mesma história. Zona de resistência, subida, interessante, mas está na zona de resistência. CAC, zona de resistência. DAX, zona de resistência. E é isto que eu queria chamar a atenção. Os dias são positivos, mas fechou tudo na zona de resistência. Pelo que estejam atentos ao movimento amanhã. Aquilo que nós queremos ver, sem dúvida, é um movimento positivo, um follow-up, romper isto. Hoje já começámos a ter algum volume. Esta semana passada não houve muito volume. Agora espera-se que comece a haver o posicionamento, não é? Por parte dos fundos, etc., a sua reestruturação em termos de se posicionar em vários setores. Eu creio que isto está a funcionar. Está sim, senhora. Temos aqui... Não está a funcionar. Basicamente não se mexeu o dia todo, portanto isto não está nada a funcionar. Pouco importa. Os dados hoje em dia pouco importa aquilo que estão aqui, porque nenhum deles está a funcionar. Nem mesmo creio que o petróleo está a funcionar. Em todo caso, olhando para a Bitcoin, aquilo que nós vemos é que continuamos sem grande movimento. Aliás, eu tenho alertado para isto. Um dos ativos mais voláteis que nós tivemos e que temos tido desde 2021, 2022, sem dúvida que tem sido a cripto. Nas últimas semanas, não. Nas últimas semanas ela simplesmente não mexe. Portanto, estejam atentos. Qualquer movimento bullish
provavelmente é antecipado pela Bitcoin. A Bitcoin arranca e nós temos alguma confirmação de que as coisas estão bullish. Como é óbvio, pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui, né? Que basicamente arrancou num dia, depois testou a resistência, veio para baixo. Isto chama volatilidade. Quanto às nossas cotadas, vamos começar então aqui pela Green Volt, vamos olhar aqui para a visão semanal. A visão semanal é que continuamos a fazer aqui assim, né, a sequência de máximos cada vez mais baixos e de mínimos cada vez mais elevados. Estamos na visão semanal a fazer um triângulo, né? Seria este aqui assim. Eu vou desenhar aqui isto aqui assim a olho, que é para não... por causa do imã, não é? Mas vocês estão a ver, é isto que nós estamos a fazer, basicamente, é isto que nós estamos a fazer. Por isso, para já, eu continuo na expectativa, porque em termos estruturais nada mudou. A visão diária, aquilo que nos diz é que continuamos a estar aqui neste range pequenino, mas pequenino, salvo seja, entre os 7,80 e os 8,20. Temos cá para cima, temos cá para baixo. Hoje fez uma inside bar com muita indecisão. Olhando, por exemplo, para a EDP Renováveis, que chegou a estar ligeiramente negativa, veem que é ao mesmo tempo de movimento, inside bar, indecisão, sem grande explosão e sem grande volume. Agora a Green Volt também não teve grande volume, face a sexta-feira, pelo menos. EDP continua a fazer escadinha, para já, é aquilo que eu digo, estão a ver aqui a formar-se uma forte resistência nos 4,73. Quem quer investir na EDP espera por este momento, ou seja, vejam a uma hora se consegue romper esta zona. O cenário a uma hora pode ser ligeiramente diferente, como é óbvio, mas mantém-se mais ou menos aqui esta zona. Romper, olhem para o RSI, façam entradas, metam stops, não se esqueçam, este ano o mais importante é gerir, porque muito daquilo que se fala é que o Standard & Poor's não chegou a cair 20% este ano, de 2022, e por norma as crises, aquilo que fazem, é cair outro tanto. Então temos aquele movimento de queda, não é? De queda, sobe um bocadinho e depois cai mais. Para já isso está em cima da mesa. Por isso, muita atenção. Quanto à estrela do dia, que foi o BCP, rompeu a Moving Average a 200 períodos, bastante importante. Não se esqueçam, as Moving Averages que vocês veem aqui são exponenciais, à exceção da de cor laranja, que é de 20 simples, pertence à Bollinger Band. Basicamente é o meio da Bollinger Band. O movimento é extremamente bullish. A grande questão é onde é que parou? Na resistência. Mas não significa que vá cair. Significa simplesmente que estamos praticamente a fazer o mesmo que fizemos aqui, né? Temos aqui um ombro, temos aqui outro ombro, temos aqui a formação de um ombro e aqui temos o tal outro ombro que também se pode considerar que tenha vindo aqui. Isto significa o quê? Significa que para já está dentro daquilo que nós esperávamos. Para já. Não há mais nada a dizer sobre isto. Nós, aquilo que tínhamos tentado, eu não digo prever, porque não há previsões neste caso, né? Porque todas elas são muito falíveis, mas antecipar, nós desde que começámos a ver, ok, temos aqui 2 ombros, temos aqui uma cabeça, provavelmente vai fazer 2 ombros. Para já o fizemos. Significa que vem aqui para cima? Não, mas é aquilo que nós antecipamos que vai acontecer. No entanto, não significa que vamos ficar extremamente bullish, vamos romper isto tudo. Porquê? Porque, honestamente, olhemos para a visão a uma hora. A visão a uma hora, aquilo que nos diz é, estamos a fazer uma bear flag, né? A bear flag, não se esqueçam que é o canal ascendente depois de um grande impulso. Não é isso que nós queremos. Aquilo que nós queremos é o quê? É uma bull flag. Nós queremos vê-la descer até à moving average para testar o suporte. O suporte, como vocês podem ver neste momento, por estes mínimos, né? Se eu acerto aqui assim um bocadinho, o suporte está mais ou menos aqui. Pelo que, apesar disto ser uma bear flag, não quer dizer que amanhã não venha para aqui e depois volto lá para cima e começo a desenhar uma bull flag. Para já é uma bear flag. A grande questão é,
estamos overbought. Quantas vezes é que nós ficamos overbought e ela simplesmente continua a seguir no dia seguinte? Muito poucas, não é? Aquilo que normalmente acontece é um retracement. É aquilo que nós antecipamos que vai acontecer. Não significa que vai acontecer, mas é o que antecipamos que vai acontecer. Então, estar atentos. Tão simples quanto isso. Eu já vos disse, quem quer fazer o swing de um ponto de suporte até à zona de resistência, entrava aqui. Como é óbvio, inicialmente metia aqui o stop, era stopado nestas velas, depois ela vinha cá acima, vinha cá abaixo, entrava novamente aqui nesta zona, mas metia aqui o stop e provavelmente era stopado outra vez. Por isso é que eu digo, é muito complicado as pessoas dizerem eu usando esta estratégia tenho 100% de garantia que vou ganhar. Não. Aquilo que temos de garantia é que basta acertar uma vez e podemos errar três e ficamos break-even. Ou seja, o risco neste momento, se entrássemos aqui e quiséssemos dar 1% de risco, como vocês veem, aqui éramos topados nesta. Se entrássemos depois novamente no mesmo sítio, éramos topados nesta. Mas a grande questão é esta. Se entrássemos aqui, já não éramos topados. Então, errávamos duas vezes, literalmente. Mas neste momento estaríamos a ganhar. E não 1 para 3, porque 1 para 3 seria aqui. Eu aconselho sempre, vendam na primeira resistência uma parte para vos assegurar o quê? Para vos assegurar certos ganhos, pelo menos para comatar estes dois falhanços, e depois simplesmente deixem o resto rolar. Neste momento estamos numa resistência. Se amanhã fizer gap up, tenham atenção que o mais certo é subir um bocadinho, fechar a gap e depois voltar para cima, potencialmente. De resto está bullish, pelo menos para já. Claro, na visão diária, que vocês veem é nós estamos simplesmente a desenhar aqui além de estarmos na resistência, estamos a fazer a tal bull flag. Nem é bem uma bull flag, mas estamos apenas e somente a inverter a tendência de curto prazo. Já agora vamos ver uma semana. Uma semana, como vocês veem, o arranque foi muito bom, mas rompemos vários pivôs, mas a resistência mais forte vai estar aqui. E é aqui que nós vamos estar atentos ao movimento. Não acredito que chegue aqui, se for aqui direto, não acredito que fure à primeira. Se furar, pode fazer um fake out, tal qual como fez aqui, tal qual como fez aqui. Mas a grande questão é, se furar e vier até aqui acima, meus caros, são mais 10%. Né? Portanto, atentos, diligentes, mas a controlar o vosso portfólio. De resto, Galp, ela simplesmente continua a ir. E por isso é que eu digo, tínhamos vários alertas aqui que nos deixavam com o pé atrás. E por isso é que eu digo, nós nunca tentamos adivinhar topos. E porquê é que nunca tentamos adivinhar topos? Porque corre mal. Corre mal tentar adivinhar onde é que está o fundo, corre mal tentar adivinhar onde está o topo. Aquilo que nós procuramos são sinais. Nós tínhamos, sem dúvida, um sinal de alerta aqui. Porquê um sinal de alerta? Porque ela veio cá abaixo, né? No dia a seguir. Neste dia, eu confesso, se eu tivesse dinheiro nesta cotada, neste dia, eu tinha uma stop aqui. Literalmente. Porquê? Porque rompemos aqui estes machos, fizemos um martelo invertido, depois andámos aqui a martelar, não é? E fizemos uma doji, indecisão. Eu colocaria logo aqui um stop. Temos um máximo mais baixo. Temos um mínimo e para já não teríamos um mínimo mais baixo. Mas eu colocaria aqui um stop para depois tentar entrar ou na mesma zona ou um bocadinho mais abaixo. A questão é, para já, ela simplesmente está a fazer escadinha e deixá-la ir. Aquilo que eu vos disse foi e mantenho. Rompendo este máximo, está extremamente bullish, como é óbvio, quem não entrou antes perdeu o comboio, não é isso que está em causa, mas a grande questão é, o desafio vai ser aqui. Passou o primeiro, tem aqui o segundo, o terceiro depois é fechar aqui esta gap. De resto, está bullish, nós podemos ver a uma hora, só para vocês tentarem perceber o que é estar oversold e o que é overbought e o que é que isso significa, né?
por norma, não significa que vão perder muito. Vocês olharem aqui para, né, compararem o BCP com a Galp, vocês veem que a Galp aqui estava completamente overbought, certo? E o que é que fez? Fez um retracement. O retrace foi vir aqui para esta zona das moving averages, voltou lá para cima. Ok, muito simples. Aqui também estava overbought. Enquanto aqui fez uma queda de, vamos lá ver, 2,5%, foi a amplitude máxima. Vocês forem olhar daqui até aqui, ela não caiu praticamente, caiu metade, por isso é que não aliviou tanto, subiu mais um bocadinho e depois simplesmente caiu mais, os tais 2,7 também, né, creio, é mais ou menos 2 ponto qualquer coisa, e aliviou muito mais. Então aquilo que nós estamos à espera é disto, ela alivie, ela nos dê pontos para nós ficarmos super interessados. Aqui ela fez um gap up, veio, fechou acima destas resistências, a seguinte simplesmente arrancou. E a realidade é esta, muito difícil de determinar ponto de entrada porque não houve um aumento de volume, pelo contrário. Portanto, para já, eu acho que a Galp está extremamente difícil de fazer entradas mais certeiras. A grande questão é, na visão diária, ela está a fazer a escadinha, a visão semanal está a chegar ao ponto de overbought, ainda não chegou lá, mas está a chegar ao ponto de overbought, por isso, das duas uma, ou começamos a corrigir e voltamos aqui para os 12, ou simplesmente ela sobe um bocadinho mais e depois faz a correção. É isto que nós estamos à espera. Agora é deixar andar. Tão simples quanto isso. Quanto a nós continua na mesma estrutura, né? E pior, hoje subiu e foi para onde? Para a zona de resistência. Mas a estrutura mantém-se. Atentos, o volume não foi nada especial hoje, por isso vamos aguardar. Eu li uma notícia qualquer de que os CTTs, Altris e afins, que, e por isso é que eu digo, nós de vez em quando temos que ler as notícias, olhar para elas e perguntar-nos que treta que está para aqui, estão para aqui a escrever. Mas basicamente dizia que eles tinham muito para cair porque o aumento da taxa de juros iam afetar. Sem dúvida que podem afetar e que irá afetar. A grande questão é esta. Uma coisa é aquilo que economicamente pode vir a acontecer, outra coisa é aquilo que o mercado já pode estar a antever. Né? Provavelmente esses aumentos das taxas de juros e o impacto que pode ter já está aqui. Honestamente não sei. Aquilo que eu sei é que eu olhei para aquilo e disse assim, então espera aí. Os CTTs na sexta-feira, apesar de ter feito uma doji, porque fez uma doji, apesar disso, fechou aqui assim nesta zona de resistência. Claro, pode abrir aqui, mas abrindo aqui é uma zona de suporte, a tendência é vir aqui para cima. Não, fez um gap up, veio até à moving average, estão a ver aqui, vou aumentar um pouco mais para vocês verem, veio até à moving average, e simplesmente continua a ir. Portanto, para já, bullish sim, como é óbvio, dentro da nossa estrutura. Portanto, temos resistência aqui nos 3,18, 3,20 e é mais ou menos 3,20, pelo que é expectável que vá lá. Agora, se vai ou não vai, nós não sabemos. Aquilo que sabemos é que ela rompeu uma zona importante. No limite, as melhores entradas é quando vir testar este suporte e depois voltar para cima. Como é óbvio, a entrada teria que ser, como eu costumo dizer, olhos fechados, com fé, que não é? Na fé mesmo, meter um stop aqui e depois tentar apanhar este movimento. É mais do que 1 para 3, pelo que eu acho que é bastante interessante. Mas tem que dar tempo, tem que esperar porque está overbought. De resto, quem acompanha o canal, quem tem interesse nos CTTs, hoje deve ter feito alguma coisita. Jerónimo Martins, também sidebar na resistência, não tem assim nada de interessante esta, pelo menos para já. Amanhã estejam atentos a este movimento. E a Sonai, praticamente a mesma história, fez um máximo mais baixo que o anterior, mas pelo menos rompeu este, não foi? O Y aqui é 0,9485, é 0,9495, ou seja, por muito pouco, mas rompeu. A grande questão é, para já, está a ficar bullish. Ainda não está bullish, mas está a ficar bullish. Porque temos uma sequência de mínimos mais elevados. Temos um novo pivô. O pivô está aqui, certo? Em termos de fazer swing, não é assim muito interessante. 2,5 para 2,
e uns trocos. Então não é nada interessante. Portanto, quem está naquela de eu ainda não investi na Sonai, fica à espera. Fica à espera desta zona, principalmente aqui do 0,97. Fica à espera. Como é óbvio, os melhores posicionamentos são nas moving averages, quando faz bounce. E por isso é que eu digo, o ideal é terem dois ecrãs ou abrirem duas janelas, né? Vocês podem fazer isto que eu costumo fazer. Deixem-me fazer assim, só para vos mostrar. Eu costumo fazer isto assim. Eu meto aqui assim, tipo duas janelas, uma ao lado da outra. Basicamente é isto que faço, para não ter que pagar aquela mensalidade, né? Meto outra janela aqui, do lado direito, e é assim que eu acompanho. No investing, que é em tempo real, vocês podem fazer isto de forma muito simples, né? Fazer aqui refresh, vocês já sabem como é que, e quem não souber, não se esqueçam, nós temos vídeos, ou pelo menos eu fiz na altura, isto é o salvar, carregar. Eu fiz vídeos na altura a explicar como é que se faz isto. Aqui as vistas vocês podem colocar as que quiserem. Não se esqueçam é de guardar, que é para as alterações que vocês fizerem ficarem guardadas. Mas a realidade é conseguem acompanhar três cotadas ou mesmo uma cotada com três time frames diferentes. Por exemplo, visão semanal, visão diária, visão horária, visão diária, horária, 5 minutos, como preferirem. A questão é, usem as ferramentas, porque elas são gratuitas, pelo menos esta é gratuita, pelo que devem aproveitar. Mas, de resto, Sonai está a tentar. Tal e qual como a Jerónimo Martins, estamos todos na expectativa. Quanto à Altri, ela fez um breakout, teve um aumento de volume, fez um breakout aqui nos 5,10. Vamos ver como é que foi uma hora, se coincide a zona de romper até era aqui. Mas, quer dizer, no fundo, a zona de romper era a moving average a 50. E esta é daquelas que era extremamente difícil de apanhar. Porquê? Porque está toda a gente à espera de um fake out, né? Literalmente. Eu confesso, se eu tivesse a olhar para esta cotada e a dizer eu quero fazer uma entrada quando ela romper a moving average a 50, eu não iria fazer uma entrada aqui. Dificilmente faria aqui porque ia ficar com receio de um fake out. Mas o problema dos receios acho que está muito interligado com os acertos, né? Se nós começarmos a acertar o nosso plano, nós ficamos com aquela convicção de que, ok, eu já sei por onde é que ela vai caso ela caia, então se eu fizer uma entrada a romper este máximo, meter aqui um stop neste pivô ou nestes aqui seria 1,42, não é muito interessante, pelo que aquilo que eu iria fazer, quando digo que não é muito interessante, é o caso da resistência, né? Vocês veem que a resistência está toda aqui, vocês olham e dizem assim, ei, isto é menos do que 1 para 2, então o ideal é entrar com o quê? Com metade daquilo que nós tínhamos ideia de entrar. Para quê? Caso ela caia, entrarmos aqui com a outra metade. Baixar o nosso custo médio, mas manter o stop. O stop tinha que se manter. A grande questão é, esta fugia, eu deixava a fugir sem grande problema, subiu, foi tecnicamente aonde nós esperávamos. Porquê? Quando rompemos moving average, aquilo que nós esperamos é que encontre resistência na moving average seguinte, foi o que fez. Rompeu esta de uma forma espetacular, sem grande volume. Vocês veem que o volume de manhã, daqui assim um zoom, foi nada especial. Literalmente nada especial. Muito volume foi nesta vela. Esta vela teve muito volume. Todas as outras têm volume marginal mesmo. Está na resistência, vai com certeza aliviar um bocadinho mais porque está overbought, mas para já o movimento é extremamente bullish. Aquilo que nós queremos ver é simplesmente continuação, ou seja, romper este máximo e tentar vir em direção aos 5,28. A Navigator fez praticamente o mesmo movimento, mais pequenino, eu sei, mas se vocês olharem para as resistências, tudo bate certo, não é? Temos a Moving Average, temos aqui esta resistência de preço e creio que a uma hora ela é praticamente a mesma coisa. A grande diferença é não chegou a Moving Average, porque não conseguiu passar aqui esta zona de resistência. Mas esta foi muito menos impulsiva, ou seja, por isso é que eu costumo dizer assim, se eu
gosto de um setor, né? Se eu gosto de um setor, neste caso do papel, se eu gosto deste setor, se eu tenho a possibilidade de ter investimentos em duas cotadas que são concorrentes entre elas, não interessa qual é que é maior, qual é que dá mais lucros, não interessa. O que interessa é, nós vemos este movimento. Nós vemos este movimento. E olhamos para a Altri subiu muito mais na primeira hora, né? Se comparem, subiu muito mais na primeira hora. E depois dizemos assim, ok, então vou entrar nesta. Ela fez aqui um gap up, pouco importa, não se esqueçam, a nossa bolsa não é assim muito linear, devido ao fraco volume que tem, mas faria aqui uma entrada. Porquê? Porque a Altri fez um movimento brutal e esta não acompanhou, esta está com atraso. A grande questão é, nada garantia que ela subisse, né? Nem nada garantia que a Altri não ia ter, tal como aconteceu nas outras vezes, né? Pressão de venda. Mas mais uma vez, aquilo que eu vos digo é isto. Usei o plano, e se usarem o plano, vocês vão começar a fazer um pé de meia de modo a que ficam mesmo conscientes de que, ok, se eu acertar uma vez, fizer um rácio de 1% para 3% e investir sempre o mesmo valor monetário, aquilo que basicamente eu estou a fazer é, eu estou a dar a mim mesmo a possibilidade de errar 3 vezes. Se eu errar 3 vezes seguidas, eu vou começar a ficar com receio, mas no final eu estou break-even. Ou seja, estou a zero. Só pago comissões. Portanto, para já, este era um movimento mais simples, como é óbvio, extremamente complicado na mesma, porque ela depois não mexe nada, né? Tipo 0,17, 0,17, 0,17. Vocês estão a ver, olhem para aqui e vocês veem que ela, por hora, basicamente subiu 0,17, 0,17, 0,17. Ou seja, isto, para mim, a nossa bolsa é daquelas que, enfim. Mas, está na resistência, queremos ver romper, queremos volume, e olhar aqui para esta zona dos 3,60 até aos 3,67 como zona de resistência, potencialmente vir aqui para a zona da gap do dividendo. Depois temos a Mota-Engil que continua a fazer o mesmo movimento, por isso para já nada especial, nem sequer num dia bullish como hoje, nem sequer chegou aqui aos 1,20, não está muito distante, e a REN, que também fez a mesma coisa, num dia bullish não conseguiu ir além mais do que isto. Portanto, alertas, o que é que nós temos? Vários. Temos vários alertas que há muitas cotadas que num dia extremamente positivo simplesmente não arrancaram. Temos algumas que arrancaram e foram até à resistência e temos outras que simplesmente estão a fazer um movimento esperado e é um movimento que não nos diz muito. Estados Unidos, a sexta-feira creio que acabou por ser positiva. Não nos índices acabou por cair, mas esteve bastante pior. Né? Vocês veem o martelo que nós fizemos. Eu creio que a parte mais interessante dos nossos índices, depois eu acabei por não aumentar isto, dos índices americanos, é isto. Todos eles, apesar de isto serem dojis, vocês não pensem que isto são martelos porque não são. Estamos na visão semanal. Isto basicamente denota, né? Nós caímos aqui 0,20 e aqui caiu 0,14, basicamente denota indecisão, mas todos os mínimos têm sido comprados. Ou seja, isto por norma dá-nos aquela indicação, vai haver movimento para cima. Nós pelo menos vamos ter uma semana positiva. À partida. Seria extremamente bullish se fizéssemos nesta zona? Eu considero que sim. Apesar de, quer dizer, nos futuros dá para ver que a gap ainda não fechou, né? Mas a realidade é esta. A gap está na visão horária, salvo erro, 5 minutos. Mas a realidade é esta. Nós estamos a ficar com movimentos que não estavam à espera. Toda a gente, os BES, estava toda a gente à espera que viéssemos para aqui. Era para aqui que todos os BES estavam à espera que viesse a acontecer. Né? Aproveitaram basicamente 3 semanas de trambolhões. E estava tudo à espera que viesse para aqui. Não veio. Vamos ver, se terminarmos a semana por aqui, assim por esta zona, eu começaria a ficar muito interessado e a acreditar que provavelmente vamos tentar romper e voltar aqui para os 4.100. Como é óbvio, não se esqueçam, a última vez que eu vos falei
sobre os 4.100, né? Provavelmente foi aqui, não sei quando é que foi. A questão é, não, foi neste movimento para aqui, que era expectável vir aos 4.100, havia uns que diziam que íamos aos 4.200, outros que íamos aos 4.000. A grande questão é, realmente nós fomos aos 4.100. A parte mais importante é esta. Isto não significa, né? Não significa que as vossas cotadas não caem muito mais do que isto está aqui, né? Basicamente caímos 20% no Standard & Poor's, significa bear market, mas a grande questão é, neste movimento e depois nesta queda, esta queda pequenina, vocês olham para várias cotadas e dizem, caramba, meta não mexeu, não é? A meta simplesmente nem caiu nem mexeu. Olhem para a AMD. Olhem para a Tesla. Mas fez um bom movimento na visão semanal. Portanto, vamos estar atentos esta semana. Vamos acompanhar esta semana, porque vai haver... há muitas que estão a preparar para fazer um movimento. Mesmo a Tesla. A Tesla fez aqui um gap up, nunca conseguiu romper esta zona. Eu creio que é mais fácil ver a 1 hora. Nós estamos carregadinhos de resistência aqui assim nesta zona. Eu não ficaria muito interessado até ela fizer isto. Romper aqui assim esta zona, vir aqui para cima, e depois vir aqui e fazer suporte e simplesmente voltar para lá. Porque é que eu não ficaria muito interessado? Porque basicamente se ela romper e vier aqui para cima, ela no limite até pode fechar a gap, mas depois vamos ter um pullback. E é isso que nós tentamos entrar, é na zona dos pullbacks, ver as reações às moving averages. Mas a grande questão é que é assim, quem não se posicionou nesta zona e tem interesse, olhem para ela, está a ficar interessante. Olhem para a Lucid, é a mesma história, não é? Exatamente a mesma história. Olhem para a XPEV, elas estão todas iguais, todas. A última vez que nós falámos sobre isto, a ver aqui a Tesla, creio que a Tesla tinha feito o mesmo, não foi? Estamos aqui assim a 1 hora. A última vez que nós tínhamos falado sobre isto, demorou, certo? Nós começámos a ver a estrutura, demorou, mas fez. E o que é que nós procuramos? Este movimento. Há quem arrisque, e eu sou um desses, entra aqui, chega aqui, começa a ver aqui, vai ter que sair aqui, sai antes de tempo, mas ela depois acaba por acompanhar e fazer o movimento esperado. A grande questão agora é esta. Em que ponto é que nós estamos? Vejam, também já aconteceu o oposto. Estamos naquela zona e depois simplesmente voltamos cá para baixo. Mas a grande questão é, vejam o que é que nós estamos aqui a fazer. Não significa que não faremos isto. E depois rompa. Vamos ficar atentos para ver o que é que vai fazer. A Lucid está praticamente igual. Entalada entre as moving averages, não consegue nunca fechar acima da moving average a 50, desta vez fechou. Será que é desta que arranca, apesar de ter um RSI que está a ficar elevado, mas não se esqueçam, elevado, mas não está overbought. A maior parte delas, quinta e sexta-feira foi dia para fazer isto, basicamente. Não é? Esta ficou um bocadinho atrás, a Palantir, a Upstart, todas assim. E por isso é que eu digo, olhem para a Nvidia, praticamente a mesma coisa. Olhem para a AMD, praticamente a mesma coisa. Olhem para a Meta. A Meta tem estado há semanas aqui, que ela não se mexe aqui desta zona. Mas vamos ver, por exemplo, a Apple, não é? Está naquela zona da rejeição. E vamos romper o pivô, fechar esta gap que temos aqui e paciência. Ou simplesmente vamos deixar a gap aberta. Este daqui. Vamos deixar a gap em aberto e tentar fechar a gap que temos aqui acima. A gap que temos aqui acima. Provavelmente. Fiquem atentos. Creio que terça-feira vamos ter um movimento interessante. Mesmo acontece aqui com a Google, com uma diferença. A Google ainda está bearish. A grande diferença da Google é esta. Máximos cada vez mais baixos. Mesmo o máximo de sexta-feira é mais baixo que o anterior. Mas, para já temos um pivô. Está aqui. Este mínimo, mais elevado que o anterior, e fez aqui um gap up. Teve uma boa reação na sexta-feira. Microsoft, mesma história. Com a diferença que a Microsoft rompeu este máximo
apesar de que na sexta-feira não o fez. Mas a grande história é romper uma zona de resistência, testar suporte e depois arrancar. E daqui até, vejam, daqui até aqui são 3%. O stop teria que ser aqui. Não compensa. Colocando aqui, não compensa. Portanto, usar stops apertados ou esperar pela volta para baixo, ver suporte e depois aí sim entrar. O mesmo acontece aqui com a Amazon e afins. Creio que todas elas acabaram de certa forma por fazer o mesmo. Né? Vocês estão a ver, são muitos setores parecidíssimos, a querer romper zonas, mas a não o fazer. As petrolíferas estão um bocadinho abaixo. Mas a grande questão é mesmo esta. Está tudo muito parecido. Ou seja, ou vamos dar um trambolhão e vamos lá para baixo e paciência, seja quais forem as notícias, ou vamos romper, vamos ter uma corridinha agora na próxima semana, nesta semana ou nos próximos dias, por assim dizer, pode ser até na semana seguinte. A grande questão é posicionem-se, mas façam gestão. 2023 é o ano que devemos gerir, principalmente aprender que o ano passado quem não geriu, se foi um deles, agora vai fazê-lo garantidamente. Bons negócios a todos e até amanhã.